Eu lembro que naquele dia eu tomei coragem. Ai, gente, dói, porque eu era só uma criança, sabe? Quando alguém tá no ponto de tentar suicídio, não é do nada. Não é pra chamar atenção, é porque é difícil. Porque é difícil. Bom dia! Vamos falar sobre suicídio. Um dos maiores tabus da humanidade cresceu 5 vezes em 10 anos aqui no Brasil. Mais de um brasileiro se mata a cada hora e outros 3 tentam tirar a vida sem sucesso. Essa conta, segundo o Ministério da Saúde, fecha em 32 mortes por dia no Brasil. E quando acontece perto da gente, muitas pessoas se perguntam: eu poderia ter evitado? Sim, é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Vai ver agora o depoimento de uma jovem que tentou tirar a própria vida. E hoje ela ajuda outras pessoas a se libertar. É a Lismara que, graças a Deus, superou essa dor, está viva e hoje, aqui conosco no estúdio, ela veio compartilhar esses momentos e explicar pra gente como é que ela conseguiu dar a volta por cima. Seja bem-vinda, Lismara. Você fica emocionada, a gente também, né? Sim, Quando toda vez que eu vejo. Você gravou esse vídeo? Eu gravei ele no mês de setembro agora, por conta do Setembro Amarelo, que é o setembro mais de combate ao suicídio, né, com uma forma mais eficaz. Um mês de prevenção, né? Exato. E aí eu tava vendo muitos casos de pessoas tirando a própria vida muito cedo, assim como eu tinha tentado, muito cedo. E eu senti que estava na hora de falar. Porque assim, quando a gente vai falar, dá muita vergonha. Se expor às vezes a família, uma dor interna, algo que às vezes ainda não está 100% curado dentro de você, dói. Só que a partir de alguns insights que eu tive, eu fiz alguns retiros espirituais e nesses retiros eu comecei a pensar que talvez tivesse mais do que isso, né? Eu acredito que nada é por acaso, tudo tem um propósito e eu tinha a minha dor. Ou eu abraçava ela e fazia alguma coisa com isso, ou eu morria junto com ela. Você se livrou da depressão hoje? Hoje eu ainda estou em tratamento, né? Acho até importante essa ressalva das pessoas acham que nunca vão sair disso. Eu acredito sim na cura da depressão. Estou ainda em tratamento, mas hoje eu não sou nem sombra da pessoa que eu era, graças a Deus. Então, sim. No vídeo, esse vídeo aí tem mais de 20 minutos, está no YouTube, né? Isso. Tem quantas mil visualizações já? No YouTube ele já tem 1,5 milhão, mas no Facebook ele já passou de 30 milhões. Eu assisti todo o seu vídeo e eu percebo que em vários pontos do seu vídeo você fala muito da sua mãe. Sim. Da figura da sua mãe, que você não se relacionava bem com a sua mãe, que você sofria bullying na escola. Como que é a sua relação hoje com a sua mãe, depois que você voltou? Você voltou para a vida, né? Sim, para mim é uma segunda chance, né? Ainda por um tempo foi uma relação um pouco conturbada. Porém, hoje eu entendo, depois de algum tempo, eu entendi que a minha mãe também tinha as dores dela. Então, esse acho que é o primeiro passo para você que quer uma cura para a depressão, é procurar o seu problema e procurar o problema do seu problema. Então, hoje com a minha mãe eu tenho uma relação normal, a gente conversa, eu peço conselhos, orações. Nós não tocamos muito no assunto, porque eu acredito que doa mais nela do que em mim. Eu não sou mãe, não sei se você é mãe, mas talvez você como mãe entenda que eu acredito que quando uma mãe erra com o filho, ela sente a dor dela e do filho. E eu demorei muito tempo para entender isso. Então hoje eu perdoei a minha mãe e eu decidi pelo perdão porque eu entendi que esse não é uma dor que eu preciso mais carregar, eu já carreguei por muito tempo. E eu não sou Deus para julgar ela pro resto da vida por um erro. Eu já errei muito mais com as pessoas do que eu aguentaria que elas errassem comigo. Então, quando eu entendi que eu precisava perdoar a minha mãe para que a dor sumisse de dentro de mim, foi, acho que, a melhor coisa que eu fiz. Hoje, a gente se dá muito bem. Esse caso aí aconteceu há mais de 10 anos, você tinha 12 anos de idade. 14 anos de idade. E eu queria que você me falasse o que você acha que desencadeou essa sua vontade de tirar a própria vida. Então, na verdade, foi um processo. Eu lembro que as memórias mais fortes começaram aos 10 anos de idade. Então, com 10 anos, depois com 11 outras coisas que foram se agravando, que às vezes ao olhar dos pais é coisa simples de dia a dia, mas que tem um impacto muito forte na vida dos filhos. Então, umas palavras entravam aqui e começavam com aqueles pequenos pensamentos. Será que eu sou inútil mesmo?
poxa, não sei fazer nada, será mesmo que eu nunca vou ser ninguém na vida? E aí eu comecei com esses pensamentos, primeiro de que eu não era importante, não conseguia desenvolver, por mais que eu tentasse na escola, eu era uma criança muito inteligente e eu queria dar orgulho para os meus pais, então quando eu não tinha esse feedback, eu percebi que isso começou a se agravar. E aí, depois, ao longo do tempo, também tem o bullying na escola, que eu sofri muito bullying na escola, e uma falta de um porquê. Eu comecei a ter esses pensamentos, tipo, por que eu tô aqui? Eu não via um depois. A gente subestima muito o que a gente pode fazer em um ano, uma década, né? Então, é aquilo que a doutora falou antes, você não consegue olhar além. Então, eu não via um propósito. E aí foi que eu comecei a achar que não faria diferença não estar aqui. Eu pensava, meus problemas vão acabar, os problemas dos meus pais vão diminuir, eu não vou mais ter problema na escola. Então esse negócio de eu começar a achar que eu não valia e que ninguém se importaria se eu fizesse isso. O que é muito errado, né? Porque na verdade quando você tenta suicídio, quando você consegue, infelizmente, não é você que morre, não é só a dor que morre. As pessoas ao seu redor morrem junto com você. Você se sentiu um pouco egoísta? Muito. Não, eu não me culpo hoje por ter sentido o que eu senti. Eu me culpo por não ter tentado mais, por não ter ouvido mais e não ter falado mais. Isso é até uma coisa que eu queria muito ressaltar, não sei qual câmera que tá. Pode ser nessa aqui. Para você que estiver em casa, fale, você precisa falar. As pessoas precisam saber o que está acontecendo dentro de você. Porque às vezes as pessoas falam, ai, acham que é mimimi, acham que é frescura, ninguém vai me entender. Alguém vai te entender. Alguém vai parar e vai prestar atenção no que você tem para falar. Não só a família, às vezes o CVV, às vezes alguém de fora, um amigo, entendeu? Então, eu me culpo por não ter falado mais naquela época. Talvez se eu tivesse procurado ajuda, eu tivesse tentado fazer alguém me entender. Porque é aquele negócio do trauma, né? Cada pessoa tem um copinho de trauma que ela consegue aguentar a dor. Não tem como eu mensurar a minha dor com a sua ou com de outra pessoa. Então, talvez ela não entenda a sua dor, mas ela pode conseguir fazer você enxergar além daquele blank da depressão. A gente está com a psicóloga hoje aqui, daí inclusive a Elismara falou assim, é muito bom, claro, a gente precisa de uma ajuda, né, de um profissional, mas Exato. Quem está perto é a primeira ajuda, né? É o primeiro socorro. É e porque a pessoa você tem que se ligar disso. Você vai recorrer para quem você acha que vai se importar. E eu sei que tem gente que às vezes pensa que ninguém se importa. Eu sei que às vezes você pensa que ninguém se importa com você. Existem pessoas que se importam. Procure essas pessoas. O mundo não virou as costas para você. O mundo não te esqueceu. A sua vida vale a pena sim. Então é isso, é procurar o primeiro contato. Eu, como não tinha ainda essa relação estabelecida com a minha mãe, o que me ajudou nesses 12 anos foram os meus amigos. Eu acredito muito em propósito de Deus, sou cristã, e acredito que talvez a minha mãe sentia tanta dor que ela não conseguia ver a minha. Mas Deus colocou pessoas no meu caminho que viram. Então, eu acredito que procurar amigos, pessoas que estão próximas de você. Tem uma tatuagem aí, muito expressiva na sua vida. A gente vai mostrar a tatuagem dela. Eu queria que ela resumisse essa história aí, ó, da tatuagem. O que significa pra você? Mostra aqui pra gente. Dá pra ver aí? O que é? A gente vê tá ali... escrito Remember, que na verdade esse é o meu lembrete para dias difíceis. Quando eu tentei o suicídio, após isso eu estava no quarto do hospital e depois que a minha tia saiu de uma conversa comigo, o médico entrou com a prancheta, muito calmo, e ele falou assim, por que você fez isso sendo tão jovem? E aí eu contei pra ele, falei, olha, se viver a sofrer, eu não quero mais viver, eu não vejo motivo de viver, não sei por que eu nasci. E aí ele pegou e falou muito calmo assim, ele virou pro lado onde tinha a máquina de batimentos cardíacos, ele falou, você sabe o que é isso aqui? Eu falei, sim, são os meus batimentos. Ele falou, não, isso aqui é um resumo da vida. Eu falei, como assim? Aí ele foi com o dedo na máquina de batimentos assim. Na vida, ele falou assim, se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E aí, na hora eu comecei a chorar e ele olhou pra mim e ele falou assim, um dia você vai entender por que você tá passando por isso hoje. Você só não pode desistir agora. E ele saiu do quarto. Quando a enfermeira veio pra trocar minha sonda, eu perguntei o nome dele.
Eu falei, eu queria agradecer o médico, você pode me falar o nome dele? Ela falou, qual médico? Ele ainda não veio te ver. Eu falei, o médico acabou de sair daqui, será que não era um enfermeiro? Ela falou, como ele era? E aí eu dei as características físicas dele. E naquela hora ela falou assim, amada, eu tô aqui fora do seu quarto o tempo inteiro e ninguém entrou aqui. Então... Era Deus falando com você. E por muito tempo eu não entendi o meu milagre. Eu não aceitava, porque a pessoa que tá com depressão, ela se sente tão inútil ao ponto de ela achar que até Deus não presta mais atenção nela. E hoje eu vivo da minha fé. O que me mantém aqui é o meu testemunho. É muito difícil, porque depois disso não ficou mais fácil, ficou mais difícil. Mas eu não queria mais desistir, eu entendi os altos e baixos. E eu entendi que é justamente pelo buraco da ferida que a luz entra na gente. Quando a gente se machuca e vai para o hospital e se rala, vamos supor, você precisa esfregar, você precisa lavar, aquilo dói, mas sara, é a única forma de sarar. E eu demorei muito tempo para entender e aceitar isso. E foi dentro de um retiro que eu revivi essa experiência e eu entendi quem tinha entrado no meu quarto. E eu tomei isso como um propósito de vida, de poder tentar levar um pouco de esperança para as pessoas que já não têm mais. E eu sei o que elas sentem. Eu choro quando eu vejo o vídeo, não porque é a minha história, mas porque eu vejo a história de milhares de outras pessoas que não falam, que é o que ela falou. Os casos hoje, a maioria, eles não falam, não tem um diagnóstico, porque eles não procuram ajuda. Então, eu tomei isso como um propósito, e se salvar uma vida, já valeu a já pena. vale a pena. Quando eu vim para cá hoje de manhã trabalhar, eu pensei a mesma coisa. Se com o nosso programa, nossa conversa, a gente conseguir salvar uma vida, você que nos assiste, está precisando tanto de ajuda, já valeu a pena. Eu agradeço muito, muito. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre suicídio, sim. Tem que falar, gente, tem que alertar, tem que ajudar. A gente está muito hoje, ó, na tela do celular, na tela do televisor. Tem que olhar aqui, ó, no olho. Olhe no olho, converse, abrace e reserve um tempo para essa pessoa. Essa pessoa quer um tempo, ela quer te ouvir. Essa é a melhor ajuda, a maior ajuda que você pode dar, e o amor. Muito obrigada. Quem quiser seguir você no Instagram, tirar dúvidas, conversar, porque você também conversa com as pessoas. Eu abro esse espaço para as pessoas que precisam, às vezes, se você quiser só desabafar ou pedir ajuda, não tem a cura para nada, mas o meu ouvido está aqui. Eu acredito que partilha salva vidas. Então, o meu Instagram, meu canal. Qual que é, Lismara? @Lismara Moreira. Tudo junto. Lismara Moreira. Acesse lá que ela já postou um monte de vídeo aqui do programa e vai conversar com você. Doutora, muito obrigada, Michele, por ter vindo, tá bom? Obrigada eu. Então tá bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais destaque, é rapidinho.